Uma das coisas mais difíceis de se fazer ao aprendermos uma língua estrangeira é conseguir estabelecer relações temporais entre tempos verbais de orações distintas que compõem o mesmo período complexo. Sabemos que a linha do tempo pode ser dividida em 3 macroáreas: presente, passado e futuro. E que cada uma dessas macroáreas pode ser exemplificada pelos advérbios temporais hoje, oggi, para o presente, ontem, ieri, para o passado e amanhã, domani, para o futuro. Ao construirmos períodos complexos, então, podemos estabelecer relações entre os tempos verbais de 2 ou mais orações que se articulam e transitam dentro dessas 3 macroáreas, ou até mesmo estabelecer relações entre ações que se articulam dentro de uma única macroárea, por exemplo, ou dentro do futuro, ou dentro do presente, ou 2 ações dentro da macroárea do passado, como veremos hoje, ou seja, a relação entre 2 ações no passado, no qual uma se configura como futuro em relação a uma outra. Consideremos a seguinte situação. Em um dado momento do passado, eu organizo uma reunião, mas já pressinto que um dos convidados chegará atrasado. Posso articular a frase, a oração portuguesa, da forma seguinte, a partir de uma perspectiva passada, dada pelo verbo da oração principal, sabia. Sabia que o Paulo chegaria tarde para a reunião. Essa frase, em italiano, si traduz assim: sapevo che Paolo sarebbe arrivato tardi alla riunione. O condicional simples da frase dependente portuguesa marca uma ideia de probabilidade e de possibilidade. Em italiano, a intenção comunicativa acrescenta uma outra informação. De fato, eu uso sempre um condicional, o modo condicional, para marcar a ideia de probabilidade e possibilidade. Mas uso um condicional composto, um condizionale passato. Isso porque, além de marcar a ideia de probabilidade própria do condicional, quero marcar também o fato de que, por essa temporalidade futura se dar dentro do passado, ela já não é mais repetível. Essa condição já não vai se verificar mais. Então, observemos. Quando na frase principal tenho um tempus no passado, como sapevo, imperfeito de indicativo, e quiser construir uma relação com uma outra oração na qual se expressa algo que aconteceria no futuro dentro da macroárea do passado a partir de uma perspectiva do passado que é data por sapevo, sabia, em italiano eu sou obrigada a usar o condicional composto, um condizionale passato, na frase secundária, na frase dependente. Sarebbe arrivato. No lugar de um condicional simples, chegaria como na oração portuguesa. Observemos esse exercício extraído do manual de gramática L'utile e il dilettevole, que aliás sugerimos. Completamos as frases. Lunedì avevo sentito che martedì avrebbe fatto freddo. 2. Martedì ho saputo che mercoledì avrebbe piovuto. Mercoledì temevo che giovedì avrebbe nevicato. Giovedì mi avevano detto che venerdì avrebbe fatto caldissimo. Venerdì speravo che sabato ci sarebbe stato il sole.
Sabato avevo paura che domenica sarebbe scesa la nebbia. Em todas essas frases, em todos esses períodos complexos composto por duas orações, temos uma ideia de futuro a partir de uma perspectiva passada. Vamos na tradução. 1. Escutei que na terça faria frio. 2. Na terça soube que na quarta choveria. 3. Na quarta estava com receio de que na quinta nevasse. 4. Na quinta me disseram que na sexta estaria muito quente. 5. Na sexta esperava que no sábado fizesse sol. E última, no sábado tinha medo que no domingo descesse nevoeiro. Como podemos ver, então, em italiano, todas as vezes que eu quero articular uma ideia de futuro a partir de uma perspectiva passada, tenho obrigação de usar o condicional composto, enquanto que no português do Brasil, nas orações portuguesas, eu posso utilizar o condicional simples ou ainda, em alguns casos, o conjuntivo imperfeito. Ambas opções em italiano de condicional simples e conjuntivo imperfeito, elas estariam erradas, pois em italiano precisaríamos marcar a ideia de uma temporalidade no futuro, então uma condição que já não é mais repetível, que em italiano só é dada pelo condicional composto. Muito obrigada a Lourdes pela revisão das frases portuguesas e até logo. Traduzione che passione.